São questões que debatem entre si. Direito natural, direito positivo, enfim. Não estamos aqui, como Vossa Excelência acabou de citar, numa brincadeira. É hoje, nesse simulado, que vamos agir sério para a vida. É num simulado apenas que começa a seriedade. Primeiramente, numa primeira análise, a solução do caso em tela parece simples. Se a norma penal prevê que quem mata pratica conduta típica de homicídio, então a pena aos acusados se faz justa. Porém, ainda se faz necessário para caracterizar-se o fato típico, ou seja, o comportamento do sujeito, salvo se ficar caracterizado uma das causas de excludente de ilicitude, prevista no artigo 23 do Código Penal, o estado de necessidade. Vejamos. Estado de necessidade é artigo 24. 23. 24. 23 e 24. Não, 24. Estado de exclusão. Senhores, comportamento, por favor. Respeito aos colegas. Eles estão amparados na legislação brasileira pelo excludente de ilicitude. Onde? Doutor, só um minuto, por gentileza. Só retificando a sua colocação. Artigo 23, exclusão de ilicitude. Ok? Artigo 24, estado de necessidade. Artigo 23. Não há crime quando o agente pratica o fato, inciso 1º, em estado de necessidade. Correto? Vejamos então o artigo 24. Considera-se estado de necessidade quem pratica o fato para salvar-se de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Partindo-se daí, podemos definir como sendo estado de necessidade uma situação de perigo atual, de interesses protegidos juridicamente, em que o agente, para salvar um bem próprio ou terceiro, não tem outro caminho, senão de lesar o interesse do outro. O estado de necessidade pressupõe um conflito de interesses lícitos, em que um pode perecer licitamente para que outro viva. Especificamente em nosso caso, para que 4 sobrevivam. Vale salientar que, se o agente pratica o fato em estado de necessidade, não haverá crime, pois se trata de causa excludente antijurídica, que é o elemento imprescindível do mesmo. Como já relatado em nossa história, antropofagia entre náufragos, caso real ocorrido, onde 147 náufragos sobreviveram, ficaram presos, apenas 15 sobreviveram, se alimentando dos demais. Foram inocentados. Protesto, Sr. Meritíssimo. Protesto aceito. Se fosse um caso de necessidade, doutor, que as vítimas se autoflagelassem e comessem da própria carne ao invés de privar a vida de A outrem. promotoria teve tempo dela. Mas o protesto foi aceito. Outro, citamos outro, aborto praticado por médico, quando na outro mês salvar a vida da gestante. Vai já o bebê morrer? E a mãe pratica seu aborto. 2 alpinistas, numa corda única, percebe que a corda vai estourar. O alpinista 1 atira o alpinista 2 abaixo. Estado de necessidade. E que ele pratique o fato típico para evitar o mal que pode, se não fizer, também nosso caso, a morte por inanição. Como deixou bem claro o médico, cadê o médico? Que acompanhava a equipe de salvamento, em seu depoimento à polícia, da impossibilidade deles sobreviverem mais 10 dias sem alimento, como consta no livro, que a promotoria bem sabe. É necessário também, para se configurar o estado de necessidade, que tal perigo seja inevitável. Numa situação em que o agente não podia de outro modo evitá-lo, observe-se, não tinham para onde sair, estavam na caverna.
Por derradeiro, a fim de evitar qualquer dúvida na aplicabilidade da lei aos fatos que poderiam gerar discrepância, prevê o Código Penal na parte especial alguns casos de estado de necessidade. Volto a citar, no artigo 128, parágrafo 1º, o aborto para salvar a vida da gestante. Restando após todo exposto, a única medida a ser tomada, e digo, a mais plausível, a absolvição destes pobres infortúnios, que não pediram para passar por isso, sequer agiram intencionalmente, a fim de passar por todo esse constrangimento, pois são pessoas da sociedade, não são criminosos. Protesto. Roger também não era criminoso e era uma pessoa... Vários dias preso em uma caverna, com frio, fome, estado mental debilitado, na caverna, com a concreta e constante ameaça de morte, onde o próprio Roger propôs o jogo de dados. Doutor, protesto aceito. Então, Senhores, Deixa eu falar. Não, tem resposta. Ah, esse juiz aí tá ajudando assim. então, Roger também fazia parte da mesma sociedade que esses 4 indivíduos faziam. Por favor, com licença. Roger também era um cidadão de bem como eles, né? Talvez até mais do que eles devido a essa situação. E o estado de necessidade também é aplicado a Roger. Roger, não foi Roger que provocou. Você estaria chamando ele de assassino. Seu tempo, vamos deixar o nosso colega terminar o raciocínio dele, depois voltamos. senhores, e peço por fim, é que sejam justos com esses homens, mulheres, pois é de seu parecer que aqui hoje decidiremos o futuro deles. Muito obrigado e boa noite. Boa noite, excelência. Boa noite, promotoria. Boa noite, jurados. Eu vou ser curto, porém não vou ser grosso. A cara do juiz. A cara do juiz, a cara do juiz. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que gostaria que a promotoria reformulasse a acusação, porque eles não podem ser acusados de homicídio doloso e sim de homicídio culposo, uma vez que eles não tinham a intenção de matar. Ah, não, Tanto eles tinham a intenção de tanto matar. que quem propôs foi a própria vítima. Mas a vítima recorreu depois. Não foram os A réus. vítima recorreu. A vítima recorreu. Em segundo lugar, a vítima recorreu, porém, a vítima calou-se na hora que um dos amigos disse que iria jogar o dado no pé dele. Protesto, excelência. Pela traição. Continue, doutor. Eu queria dizer, senhores jurados, se no caso do Jorge, a vítima, se ela estivesse aqui, a promotoria chamaria ele de assassino A também. vítima, excelência. A vítima, no caso, eu quis dizer a vítima do assassinato, não os réus. O nome dele é Roger. Era o apelido da vítima. Gostaria que fosse expressadas corretamente na sua. Sim, desculpa. Então, amigos, vocês acham que se o Roger estivesse vivo, a promotoria também estaria chamando eles de assassino? Ele quem propôs o jogo, foi ele que estipulou a brincadeira, no qual acabou levando ele à morte. Ninguém o induziu a praticar o jogo, a ideia foi dele. Em segundo lugar, queria dizer a vocês o que seria melhor: ter uma família triste ou 5 famílias, porque se não tivessem praticado esse ato, 5 famílias estariam chorando. Não existiriam 4 réus aqui para nós podermos julgar. E Jorge. gostaria de dizer o seguinte também: no caso do homicídio culposo, os réus não deveriam ser punidos, porém, de acordo com o artigo 121 do Código Penal, parágrafo 5º, na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.
E com isso, acredito que